Olá, pessoal, que bom. Estamos juntos novamente aqui no grupo de amigos online, desenvolvendo o nosso tema, até que nada mais importe, apontando para as implicações do grande mandamento. Amar a Deus em primeiro lugar, amar a Deus de todo o coração, amar a Deus acima de todas as coisas. Esse é o começo da nossa vida cristã, é a base da nossa vida cristã. E nós estamos, por partes, desenvolvendo o estudo número 10, Vivendo de Aparência, e nós estamos apontando questões relacionadas à religiosidade, porque viver de aparência, do ponto de vista religioso, espiritual, aponta para a religiosidade. E hoje nós vamos ver o esboço, a parte número 6 do estudo 10. Por que que eu estou desenvolvendo com mais detalhes? Por causa da importância do assunto, tá bom? Não adianta correr, passar por cima e não mexer no nosso entendimento, porque a visão é algo importantíssimo para o meu viver cristão. Se a minha visão está atrapalhada, o meu viver cristão vai seguir na mesma linha. Daí a importância da gente estar falando por partes. E a última parte, que será a semana que vem, eu vou trazer alguns tópicos que não estão na apostila e completando o assunto. Aí eu vou falar do desigrejado, de uma igreja virtual, a implicação da inteligência artificial, porque são assuntos que atravessam essa questão. E eu vou abordar algumas coisas nesse sentido, tá bom? Eu agradeço a Deus pela tua vida, pelo teu interesse, pela tua conexão. Graças a Deus que o Espírito Santo trabalhe a profundidade do teu cristianismo, que é isso que interessa. E profundidade fala de enraizamento, enraizamento fala de transformação, ok? E nos ajude a ampliar a notificação do nosso trabalho. Dá o seu joinha aí, deixa o seu comentário, compartilha com pessoas, assim você vai estar ampliando o alcance do nosso trabalho. E eu agradeço por isso. E também nós colocamos um arquivo em PDF com o esboço daquilo que nós vamos tratar hoje. E você pode acessar o arquivo e usá-lo conforme a sua necessidade. Tá bom? Vamos lá, então. Primeiro ponto. Eu vou enfatizar algumas coisas que já foram ditas, mas eu vou reforçar. A religiosidade apoia-se em preceitos humanos, preceitos de homens, tradição religiosa, uma questão legalista, uma questão de aparência para impressionar pessoas. É isso. Quando nós falamos de preceitos de homens, de tradição religiosa. O interessante é que o espírito da idolatria, ele trabalha muito com o impressionamento. Pode ver, as pinturas, a arquitetura, é sempre no sentido de algo, místico, para criar uma impressão. Já é uma técnica que eles recorrem para criar esse ambiente.
né, um estímulo. E nós sabemos que isso daí não passa de engano, ok? E eu vou ler um texto aqui em Marcos, capítulo 7, versículo de 6 a 9. Respondeu-lhes Jesus: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, aparência, mas o seu coração está longe de mim. A coisa mais importante para Deus é o nosso coração. E em vão me adora, estão perdendo tempo, estão debaixo de alto engano, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, não é revelação do Espírito, negligenciando o mandamento de Deus. É lógico que você, para guardar a tradição de homens, você tem que negligenciar a palavra de Deus, né? É óbvio. Você vai colocar uma coisa que é corrompida no lugar da verdade. Não dá para misturar as duas coisas, vai ter conflito, claro. E disse-lhes ainda, jeitosamente, ou seja, com uma coisa de malícia mesmo, de intencional, rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. A tradição é mais importante do que a palavra de Deus. Olha a loucura que disso. Não tem sentido. Mas a gente tem a tendência a, se a gente não vigiar, a cair nesses erros. E o contexto aqui de Marcos 7, se você ler na sua casa o capítulo, o conflito ali era lavar as mãos, por uma tradição religiosa dos fariseus, escribas e tudo mais, na hora de comer. Ok? Porque os seus discípulos não lavam as mãos para comer. Até parece uma coisa boa, né? Porque, na verdade, higiene é uma coisa importante. Ninguém aqui está desconsiderando a higiene. Mas não era esse o ponto. Ok? O ponto, e Jesus desenvolve depois a questão, é o que entra que contamina. Né? Não é o que entra, desculpe, eu me confundi. Não é o que entra, você está comendo as coisas sem lavar as mãos, aí você vai pôr na boca. Jesus falou, olha, não é isso o que contamina o homem, é o que sai do coração, que contamina o homem e contamina os relacionamentos. Então tem algo lá dentro. Então a questão é espiritual, não é de aparência, não é de apenas estabelecer algumas regras de higiene pessoal. Jesus está preocupado, interessado no coração, é uma questão interior. E ele também cita a tradição de Corbã, que é uma oferta que você dá ao Senhor, usada para invalidar, como desculpa, como justificativa, a ordem que Deus deu de honrar pai e mãe. Olha a hipocrisia. Você deixa de cuidar do seu pai e da sua mãe, que é um mandamento, honrar pai e mãe, e aquilo que você poderia usar para cuidar do seu pai e da sua mãe, você fala que é oferta. Você não pode ajudar porque isso é oferta. É uma hipocrisia, né? Com uma tradição você quer anular um mandamento. Não faz sentido. E também em Atos, capítulo 5, 29, estabelece o contrário, o princípio oposto. Antes, importa obedecer a Deus do que seguir tradição de homens, preceitos de homens. É mais importante a obediência da fé em Deus e na sua palavra do que seguir tradições. E toda vez que você pega a palavra sem entendimento, sem uma revelação espiritual do Espírito Santo, você vai cair em legalismo, em regrinhas.
a gente sempre fez assim, a gente faz assim, nós vamos continuar fazendo assim, porque é a nossa tradição eclesiástica. Isso é ignorância, porque na verdade o que eu preciso conhecer é a palavra de Deus com entendimento, porque é a palavra de Deus que funciona e não a tradição de homens. Em contraste, a Bíblia define a verdadeira fé, a religião pura, sincera, cheia de generosidade, não tanto pelas regras, mas com atitudes práticas de amor, atos de bondade. É isso, não é? E lá em Tiago, capítulo 1, versículo 27, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Essa é a verdadeira prática cristã, que agrada a Deus. Não é simplesmente fazer uma caridade só para aparecer, só para desencargo de consciência, só porque alguns fazem e você também quer fazer. Você tem que entender que é o amor de Deus se movendo em nós que nos leva a ser generosos. Porque senão a motivação está errada. Aquilo que vem da carne não glorifica a Deus e Deus não aceita. A gente tem que ter consciência dessas coisas. Segundo ponto, a religiosidade apoia-se na justiça própria. É outro problema seríssimo. Porque aí a gente traz a questão do mérito. O mérito no sentido egocêntrico, como um esforço para impressionar e para cobrar. Aí você cai naquele legalismo, sabe? De julgar o outro porque eu sou melhor do que você. Sabe? Isso não funciona, isso é carne. A gente tem que parar e falar, opa, não quero entrar nesse tipo de coisa, porque a motivação está totalmente corrompida. E aí ele conta aí a parábola do fariseu e do publicano que entraram no templo para orar. O fariseu, querendo aparecer, fica gritando, tocando trombeta, batendo no peito, dizendo, eu sou bom demais. Entende? Querendo impressionar pessoas, porque Deus Deus já se aborrece com esse tipo de coisa. O publicano já teve outro comportamento, humildemente ele batia no peito e dizia, eu sou um miserável pecador e eu preciso da tua graça. E Jesus falou, olha, o publicano saiu, a sua oração foi ouvida, mas o do outro lá, você pode ter certeza que vai ter julgamento. A minha interpretação. Então, essa coisa de justiça própria, de se achar melhor do que os outros, de que Deus deve alguma coisa para você, isso não funciona, porque isso aí é uma argumentação demoníaca que se levanta contra a graça de Deus por meio da fé. Deus já estabeleceu os termos da nossa vida espiritual. Não queira inventar outra roda. Não vai funcionar. E ele conclui aqui nessa parábola, porque todo aquele que se exalta será humilhado. Julgamento. Mas o que se humilha será exaltado. Olha aí, o cuidado que a gente tem que ter, o autoexame, a autocrítica que nós devemos ter em relação à nossa própria vida. E aí um terceiro ponto, agora eu vou ratificar o que eu falei a semana passada. A religiosidade é tóxica, é veneno, porque ela é algo corrompido, perverso. Porque, na verdade, a religiosidade não é apenas uma questão de engano, é mais do que isso.
Porque, na verdade, o auto-engano leva à cauterização. Esse é o problema mais sério. Não é? Porque a cauterização funciona como uma vacina contra o arrependimento e o quebrantamento e o foco. A gente perde o foco, perde a sensibilidade e acaba perdido na vida. São atitudes que a gente tem que estabelecer um controle, uma vigilância sobre elas, tá? E tem um versículo de Paulo ali em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, que eu sempre uso esse versículo, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para salvação, da qual ninguém se arrepende, não traz dolo, não traz pesar, não traz, sabe, aquela coisa de falar, puxa, perdi meu tempo. Não, nada disso. Mas, aí o apóstolo faz o contraponto, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então, a disciplina e a correção de Deus, quando Deus humilha o meu coração enganado, e isso é uma necessidade, e essa necessidade é minha, e Deus, por uma questão de amor, Ele trabalha isso na minha vida, essa tristeza, essa humilhação, essa provação vai trazer um fruto que permanece, que é a mudança e a transformação da minha vida para a glória de Deus. Olha o benefício que isso traz. Na hora da provação, o negócio arrepia, deixa a gente meio inquieto, meio irritado, mas o resultado depois é maturidade, é crescimento, é liberdade, né? Porque a palavra salvação aqui pode ser tanto a salvação mesmo, como liberdade, liberdade na vida daquele que já é salvo, que é o processo da santificação, que é o crescimento espiritual na nossa vida. Então a correção de Deus, ela é útil, porque ela tem propósito. Ok? Se os nossos pais naturais nos corrigem, imagina então Deus, que é o nosso Pai espiritual, muito mais, e com muito mais qualidade, porque Deus nos ama verdadeiramente e quer o melhor para a nossa vida. Os nossos pais, às vezes, na sua ignorância, e etc, nos corrigiam como eles faziam lá, é o que eles tinham para fazer. Às vezes com um pouco de agressividade, às vezes com uma palavra dura, enfim. Mas Deus não. Deus, quando nos corrige, é porque Ele vai mudar a nossa vida. E nós precisamos dessa mudança. Não seja orgulhoso, soberbo, de achar que não precisa de mudança. Isso já é um engano. E o diabo gosta muito de trabalhar esse tipo de engano, porque você se acomoda, você acaba se achando o máximo, quando, na verdade, Deus precisa tratar com você. E eu louvo a Deus, que ao longo desses anos, Deus tem me quebrado. Ele vai pegando área por área e vai quebrando. E não é fácil, não. Porque humilhação não é uma coisa fácil de você lidar, principalmente nós, humanos. Mas ela é necessária. E eu louvo a Deus. Cada hora que eu passo um sufoco, uma provação, um teste, eu falo glória a Deus, porque daqui eu vou sair melhor. E resiliência, ela é construída em cima de prova, porque é algo experimental. Na vida espiritual, não tem crescimento apenas lendo um livro, assistindo um vídeo, frequentando uma igreja. Não, o negócio é na prática. O homeschooling de Deus é na prática. É você e Ele. E não vai ter ninguém para te ajudar, não. Você vai ter que se
se aquebrantar diante de Deus numa postura nova de coração, para que a graça faça a obra na tua vida. Quanto mais você resiste, pior fica. Entende? Porque Deus não vai falar assim, não, eu vou parar com esse negócio porque não está dando certo. Não é assim que funciona. Deus pode dar um alívio, um refresco para você recuperar um pouco a respiração e tal, mas logo em seguida ele vem de novo, porque ele sabe que precisa trabalhar aquela área na tua vida. E o que é liberdade? Liberdade é quando aquele problema já não me afeta mais. Porque se aquele problema, aquela tentação, aquele encantamento, aquela fascinação perturba a minha alma, então tem prisão, Deus tem que trabalhar. E Deus enxerga coisas que nós nem percebemos. Mas glória a Deus que eu posso confiar na correção do meu Deus, do meu Senhor, porque verdadeiramente Ele me ama e Ele é fiel. E Ele é poderoso para fazer coisas que eu nem imagino. E só eu tenho a ganhar com isso. Claro, Ele vai receber o bônus, né? Porque uma vida transformada, madura, é uma vida útil para Deus, mas não para Ele como Deus, mas para o reino, e o reino fala de pessoas. Ninguém muda Deus, pode acontecer o que acontecer, Deus é Deus. Mas acontece que quando eu falo do reino de Deus, de edificar uma igreja para Cristo, eu estou falando de pessoas que Ele ama, e Ele quer me usar como canal. A gente tem que enxergar o que Deus enxerga. Aí fica fácil da gente se submeter com entendimento. E fica bem mais fácil o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. E eu chamo a atenção para alguns pontos para a gente encerrar aqui a nossa ministração. Cuidado com quem você anda. Cuidado. Evidentemente que a igreja está no mundo, eu sei disso. E no mundo não tem nada de maravilhoso, não é? E está ficando cada vez pior, tempos difíceis. Mas eu não posso deixar o mundo me influenciar. É eu que influencio o mundo. Isso é postura, isso é firmeza. E Paulo diz lá em Gálatas 5, 9, um pouco de fermento estraga toda a massa. É uma influência de um amigo, de uma namorada, sei lá o quê, pronto, mexe na tua fé, mexe no teu cristianismo e você acaba se perdendo. Toma cuidado, nós temos que avaliar, ponderar, e se precisar pedir conselho para pessoas que têm uma maturidade maior do que a minha, que já vivenciou aquela situação e pode me aconselhar. Mas aí eu vou ficar procurando conselho de amigo ímpio, incrédulo, perdido. O que ele tem para mim? Nada. Mas Deus ama aquela pessoa. E Ele quer usar você para influenciar aquela pessoa, mas não para você ser influenciado por ela. Então a gente tem que saber administrar esse tipo de coisa. E a Bíblia estabelece claramente o preceito da separação. Separado para Deus, para ser santificado e útil na casa do Senhor. Isso é uma coisa tremenda, mas separado, né? Porque misturado, esse negócio não funciona, porque a corrupção está no mundo. Então a carne, o mundo, os demônios são coisas que militam contra o Espírito Santo. E o que vem daí é confusão. Então a gente tem que tomar cuidado. E Paulo diz claramente lá em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, não se ponham em julgo desigual com os incrédulos. Cuidado. O que a gente tem visto de experiências negativas e frustrantes por não obedecer esse versículo na vida dos crentes, olha, não é fácil não.
Precisa tomar cuidado com sociedade, com namoro, com noivado, com casamento. Você tem que avaliar. Cuidado, qual igreja você vai frequentar, quem que vai ser o seu pastor. Você tem que avaliar, por causa da influência que aquilo tem. Aquilo traz ou peso de glória ou peso de maldição. Você tem que tomar cuidado. Eu não vou entrando por qualquer porta. Eu não vou seguindo qualquer instrução, a cultura do mundo, nada disso. A cultura do crente é a Bíblia. Senão a gente se perde fazendo concessões no inclusivismo idiota. O mundo me ganha e eu não ganho o mundo. Quando o mundo me ganha, eu vou deixar de cumprir a grande comissão. Pelo contrário, vai vir escândalo, vai vir coisa que não presta e eu vou acabar difamando o nome de Cristo. Eu tenho que ter esse senso de responsabilidade na minha vida, porque separado significa eu fui comprado por preço para a glória de Deus e não para dar escândalo. Edificar uma igreja para o arrebatamento envolve muito trabalho sério. Primeiro começa com o meu testemunho, depois o meu trabalho, a minha integração no trabalho da igreja local. Tem todo um processo aí de qualificação para que o meu trabalho tenha unção, porque é a unção do Espírito Santo que vai trazer resultado na minha vida. E importa agradar a Deus, né? Se for para agradar o homem, então você já perdeu o alvo. É simples assim. E não tem como ficar negociando princípios espirituais. E Jesus, para encerrar, Jesus disse, se alguém, qualquer pessoa, quer ser meu discípulo, meu seguidor, negue-se a si mesmo. É a primeira coisa. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Essa é a palavra para aquele que quer seguir a Cristo. Negar a quem? A mim. Não é ficar apontando o defeito dos outros, é os seus. Aí a questão do egocentrismo, de uma alma desalinhada, de um caráter troncho, aí é eu que tenho que começar a questionar essas questões, para deixar o Espírito Santo trabalhar a qualidade do meu coração. Tome a sua cruz diariamente. Seguir a Cristo é participar dos seus sofrimentos. Está na Bíblia. É a continuidade do seu ministério, a grande comissão. Eu não fui salvo para ficar em casa sentado no sofá. Não é esse o propósito. E siga-me. Seguir a Cristo é obediência de fé, o tempo todo sendo guiado, direcionado, capacitado pelo Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Medite nessas coisas, são questões desafiadoras, mas é melhor ser desafiado enquanto eu estou a caminho do que depois da minha morte, que não tem mais o que fazer. Aí é o tribunal de Cristo. Ou outra coisa pior, como o trono branco. Então, a gente tem que ter, aquela sensibilidade da nossa responsabilidade diante do Senhor. Medite com calma, deixe o Espírito Santo trabalhar o entendimento, e que você tenha uma semana maravilhosa, pondo em prática essas coisas, sendo uma bênção, evangelizando pessoas, ganhando pessoas para Cristo, deixando o Espírito Santo te transformar e te usar poderosamente. E Ele, o Senhor, receberá toda a honra e toda a glória. Eu conto com você a semana que vem. Um grande abraço. Deus te abençoe.